Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Fontecast, seu podcast de saúde, cirurgia plástica, música e outras cositas más. Hoje, nosso primeiro episódio, a gente vai estar falando aqui sobre Outubro Rosa, da prevenção à reconstrução. Hoje, nossos convidados são a doutora Berta e o doutor Paulo de Tarso. E eu sou o doutor Pedro Fonte, cirurgião plástico, e vou pedir que eles se apresentem aqui. Olá, Pedro, muito obrigada pelo convite, que bacana, não sabia que era o primeiro episódio, que honra, né, Paulo, a gente estar aqui com Sem você, dúvida. muito sucesso, né, nesse novo Obrigado. projeto, tenho certeza que vai ser bacana. Eu sou Berta, sou mastologista, sou formada pela UFMG, fiz residência em cirurgia geral e residência em mastologia depois. E é isso, sou sua colega de trabalho Ah, lá no sim, hospital, né, estamos juntos aí há bastante tempo já. sim. Eu sou Paulo de Tarso, sou médico mastologista, sou de Belo Horizonte, mudei para cá já há 26 anos. E trabalhamos juntos e já desde o começo do Hospital da Plástica, né, Pedro? Sim, a gente está falando aqui do hospital da, né, de trabalhar junto nós três, que minha família, né, ela tem um hospital, o Hospital da Plástica, e a gente trabalha junto, a gente vive se trocando uma figurinha ali, né, nos corredores do hospital, ali no conforto médico, tomando um cafezinho, né, Trocando então, ideias, trocando contando ideias, casos. contando casos, né, o que menos a gente fala lá é de medicina, mas hoje aqui é o nosso foco, e eu gostaria de iniciar, né, uma pergunta que seria para os dois. Parece uma coisa óbvia, mas eu queria saber, para o mastologista, qual que é o maior significado do Outubro Rosa? Ô Pedro, assim, o Outubro Rosa, né, Paula, assim, é um momento de informação, é esse momento aqui que a gente está tendo agora, né, troca de experiências, de informação, a gente entende que informação salva, então todo momento, toda oportunidade que a gente tem para conversar, para explicar, para tirar as dúvidas de nós todos, a gente sempre recebe isso com muito carinho, porque é um momento único, né, no ano, que a gente está aberta a essa troca mesmo. É um movimento que existe desde a década de 90 no mundo inteiro, é mundial, né, começou em Nova York e hoje todo mundo entende outubro como o mês de falar das mamas. É aquela que a gente sempre fala, é o mês da conscientização, Sim. né? Lembrar que o problema existe e lembrar que tem solução, isso é que é o mais importante. Também não é ficar difundindo aquela coisa do pavor, né? Sim. E lembrar uma outra história, que com esses anos de outubros rosa e etc, etc, tem uma frase que nós criamos até no grupo, no encontro, numa reunião, eu e você e Prícila, que eu soltei isso que eu brinco que é uma pérola, né? Que também não adianta um mês rosa e 11 cinza, Ah, né? essa é É ótima pérola. lembrar, cara, que isso é uma conscientização e lembrar que a partir disso a gente lembra da necessidade de cuidar, de se prevenir, de se precaver e que deve ser feito o ano inteiro. Mas é só um gatilho para uma atitude. Quando a gente deve iniciar essa prevenção? Esse é um debate legal, porque houve uma mudança em termos de saúde pública nos Sim, últimos tempos. Na verdade, eu não sei se vocês se lembram, que antes era 40 anos, sim, lembro inclusive no bem. SUS. Sim, Aí depois mudou para 50 anos e agora sim, retornou para 40 anos. Então, como nós participamos, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Mastologia, nós estamos falando de mamografia e mamografia de rastreamento. O que é isso? Aquela paciente que não sente nada. É o famoso exame de rotina, sim. né? O exame que sente alguma coisa é diferente. Então, o exame de rastreamento pela sociedade começa aos 40 anos, ele é feito anualmente. O fim, 70, 75, 78, isso varia de sociedade para sociedade. Isso a gente pode até conversar depois, eu acho que isso deve ser individualizado, de paciente para paciente e de a gente como médico, você sente aquela paciente que necessita ou não. Mas acontece que o exame deve ser anual. O SUS, ele levou para 50, trouxe agora para Sim, tem uma coisa 40. polêmica, né? Acho que não É, bate casa com a literatura, certo? não, A não literatura bate. nunca mudou, né? Não, na verdade é isso, porque Berta vai falar sobre Sim. isso bem. No Brasil, e nós somos diferentes geneticamente, o mundo todo é diferente, um grande número de casos acometem antes dos 50 anos, e a gente começava a fazer os 50 anos na saúde pública, entendeu? Então ficava muito caso sem essa cobertura. E isso não é coisa de Brasil, não. O mundo inteiro tem. No próprio, dentro dos Estados Unidos, existem sociedades que têm condutas diferentes, anual ou bianual e tal, mas todo mundo orienta a se fazer. Ninguém fala para não fazer. Essa coisa do Ministério da Saúde ter mudado para 50 anos, Berta, você acha que pode ter sido
Você acha que é uma coisa baseada em evidência ou você acha que pode ter sido muito mais para poder, assim, né? A gente sempre desconfia, né, dos nossos governantes, né, no nosso país. Foi uma coisa muito mais para poder economizar. Acaba que a gente, né, Pedro, a gente importa muita literatura, né? A gente Sim. trabalha pouco com os dados nossos brasileiros. Isso vem mudando, cada vez mais a gente tenta produzir ciência. Aliás, a Sociedade Brasileira de Mastologia é uma sociedade reconhecida internacionalmente. A gente trabalha bastante, né, Paulo? Mas no mundo, o câncer de mama acontece mais frequentemente dos 50 aos 69 anos. Então, em torno de 70% dos casos acontecem nessa faixa etária. Mas nossa estatística é diferente e a gente já tem esses dados há bastante tempo. Então, de forma bem objetiva, 46% das nossas pacientes têm câncer de mama com menos de 50 anos. Então, por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologistas, a FEBRASGO, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, todas as sociedades médicas, há muitos e muitos anos, recomendam mamografia a partir dos 40 anos anualmente para todas as mulheres. Quando parar, é isso que o Paulo falou. Você vai tentar estimar a expectativa de vida de sua paciente, assim, qual comorbidade que ela tem. Se você consegue imaginar que essa mulher que você está atendendo com 75 anos, que ela pode viver mais do que 7 anos pela saúde que ela tem, está justificado você continuar oferecendo mamografia para ela. Agora, outro exemplo, é uma mulher que tem 65 anos, mas tem uma doença de Parkinson grave. A doença que ela tem já determinou a expectativa de vida dela, então aí você vai individualizar e propor para aquela mulher se ela deve ou não continuar cuidando das mamas. Então, de forma resumida, nossa paciente é mais jovem, né? Então, quase metade das nossas pacientes tem câncer de mama com menos de 50 anos. E isso está consolidado por dados do próprio Ministério da Saúde, por estudos nossos da sociedade há muito tempo. E aí existe esse conflito, né? As sociedades médicas recomendavam mamografia a partir dos 40 e o Ministério da Saúde a partir dos 50. E é isso que o Paulo trouxe, que foi um grande presente para esse início do Outubro Rosa esse ano, porque na última semana de setembro, o Ministério da Saúde recoloca seu posicionamento e agora a mamografia vai ser paga e está disponível para toda mulher a partir dos 40 anos também. Isso foi um grande ganho, um trabalho de várias sociedades juntas, unidas, né, junto ao Para Ministério. voltar ao que era antes, né? Voltar ao que Exatamente. já foi um dia. Porque, inclusive, antes era propaganda de governo. Sim. Toda mulher tem direito à mamografia aos 40 anos. Aí, não sei se houve uma orientação do INCA baseada em dados internacionais, alguma coisa Sim. assim, ou também a questão de verba. De verba, né? Porque a gente tem que falar que nós estamos falando de saúde pública. Sim, né? né? Sim, Você tem que claro. fazer quantas mil mamografias para um diagnóstico. Em termos, se você tem uma verba determinada, é igual aquela história do cobertor curto, né? Você põe na cabeça, sobra o pé, põe no pé, Sim. sobra a cabeça. Entendeu? Então, eu acho que eles manipularam aí isso também baseado em verba. Mas é que nós comentamos, as sociedades médicas continuaram batendo firme, né? E a gente conseguiu isso agora, que sem dúvida é uma vitória para todas as Não, que mulheres. bom, né? Que a gente fica feliz sempre, né? Quando a gente tem avanço na Sim. nossa área. E muda alguma coisa na prevenção, na questão do rastreio, quando se tem, por exemplo, um histórico familiar positivo? Muda. Porque aí você está começando a lidar com pacientes de risco, por exemplo. E você, quanto médico, você tem que identificar qual paciente tem um risco habitual, qual paciente tem um risco aumentado. E você muda a sua conduta. Pode mudar, inclusive, isso aí, a idade do início do exame, no caso, a mamografia, ou a utilização conjugada com outros exames. Então muda. Nesse caso, a paciente ela deve ser particularizada e tratada como tal. Sim. Por exemplo, se tem um histórico familiar positivo, tem uma idade assim, a partir de tal idade tem que procurar o médico, porque muitas vezes eu acho que muitas pessoas não têm essa informação, né? Assim, poxa, eu sei que é a partir dos 40, mas vamos supor, minha mãe teve câncer de mama, qual que seria a idade de início aproximada? Na verdade, o que a gente fala aí de grupo de risco, de alto risco, são parentes de primeiro grau. Isso é importante a gente saber. Porque é comum a gente ouvir no consultório, minha prima teve, ou então a minha cunhada teve, certo? São parentes de primeiro grau. Seria- Mãe, irmã, filha, atenção, irmão, pai
e filho, que homens também têm câncer de Então, mama. isso é importante a gente falar Se também, você né? é filha Apesar de de ser um homem raro, que teve câncer de mama, você é uma paciente de alto risco, né, sim, Berta? apesar E de a ser gente raríssimo, né? a gente altera a idade do começo e orienta como tal, sim, sem dúvida. Isso E é muito sim, importante, ô Pedro. Toda primeira consulta nossa, a gente vai fazer esse rastreamento, sabe? A gente vai perguntar primeiro da saúde de familiares de primeiro grau, então pais, irmãos e filhos, mas a gente também vai fazer uma pergunta mais ampla. Há algum caso de câncer na sua família? Porque, por exemplo, não é infrequente. Pode chegar uma paciente para a gente contar, não, meus pais, meus irmãos e meus filhos, ninguém nunca teve nenhum câncer, mas 4 tios paternos tiveram câncer de próstata. Talvez a gente pode estar ali diante de uma síndrome BRCA, que é a síndrome mais frequentemente associada ao câncer de mama. Então, essa história de neoplasia na família, a gente sempre traz na primeira consulta e nas consultas subsequentes. Ah, eu identifiquei aqui que sua família já houveram alguns casos de tumor, nesses 3 anos que eu não te vi, houve algum novo diagnóstico? Porque a história de família muda também, né? E hoje é importante a gente sempre oferecer essa possibilidade de avaliação genética, de aconselhamento genético para as pacientes, porque são exames hoje muito acessíveis. Principalmente também nesse mês que a gente está, o Outubro Rosa, muitos laboratórios fazem preços mais acessíveis, fazem campanhas vinculadas ao Outubro Rosa. bacana. Essa semana uma paciente fez orçamento, a gente tem painéis oferecidos com mais de 100 genes testados a R$ 1.800, R$ 2.000. É um exame caro, mas que não é tão inacessível como era no passado, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a avaliação de 2 genes era coisa de 15, R$ 20.000. Hoje a gente faz um painel expandido que pode ser rastrear diversos tipos de risco para diferentes neoplasias por um valor mais acessível. Então, a gente deve oferecer isso para toda paciente nossa. Graças a Angelina Jolie, né? Isso. Eu já ia mencionar Eu ela sei que você agora, queria né? perguntar Já ia isso. perguntar isso agora já. Porque tem muita paciente que chega, né? Já puxando um gancho um pouco para a plástica, né? Tem paciente que tem a mama perfeita, que ela fala assim: olha, minha avó teve câncer de mama, doutor, e eu queria tirar tudo aqui e botar a prótese para resolver igual a Angelina Jolie. Eu falei, poxa, não é bem assim, não. Né? Mas é isso, né? Eu já ia mencionar o caso dela, né? Quando que a pessoa encaixa no caso dela? A partir de teste genético e quais são os testes, Na assim, verdade, a história dela é que ela específicos? tinha mãe e avó, né? Isso. E uma das duas, que eu não lembro mais qual, tinha câncer de ovário e de mama. E ela fez o teste, pensa bem, ela estava no topo, né, cara? Sim, Da beleza, né? E ela fez o teste e deu alta incidência e alto risco, e ela tirou. Né? Tirou 2 mamas, ovário e tal, tal. Isso foi tão importante, Pedro, que isso sempre foi falado antigamente, hoje até se parou de falar isso. Isso aumentou o número de laboratório de genética no mundo, de estudo genético no mundo. que loucura, Que né? isso que Berta falou do BRCA, isso é Sim, um gene, né? sim, Isso é um sim, estudo genético. Aumentou no mundo. E nessa época aí, custava em torno de US$ 10.000 o gene. sim. E o material você tinha que mandar para os Estados Unidos. E não podia, porque não podia sair material biológico no Brasil. E isso dava 2 genes, nós estamos falando de US$ 20.000. Era muito dinheiro. Hoje, olha só, que Berta citou, um estudo, número imenso de genes por R$ 1.800. Isso começou lá mesmo, que começou a haver uma procura muito grande e começou a existir esses novos laboratórios. Tanto é que hoje nós temos a figura de um chamado oncogeneticista. É um médico geneticista ligado a casos de oncologia. Ele recebe essa paciente, analisa, traça o exame ideal para ela e traça com a gente a conduta ideal. A gente sabe que a mamografia, né, é o exame de rastreio. Mas uma pergunta que eu queria saber, Berta, a mamografia de fato é o melhor exame? Ela é, viu, Pedro? Continua sendo. Continua sendo, né? Ela é uma senhora Apesar da já, né? risadinha dele, né? Que eu É. queria dizer, vamos ver se é mesmo. Ela é É uma mesmo. super senhora, né? Os primeiros mamógrafos começaram a ser desenvolvidos na década de 40. A mamografia, como exame de rastreamento em base populacional, começou a ser utilizada na década de 70, 80. Daí a gente teve os primeiros ensaios clínicos randomizados na década de 90, perdão. A gente passou até as meta-análises que, de forma repetidas, contínuas, mostram que quem faz mamografia tem redução de mortalidade por câncer de mama. Então, isso é dado antigo, ninguém está falando nenhuma novidade, né? E pegando o gancho, assim, porque infelizmente no Outubro Rosa sempre chegam muitas fake news, né? E aí as pessoas propagam isso e gostam de falar do que
não é verdade, né? Assim, vamos buscar fontes bacanas de Sim. informação, de conhecimento, né? Mas se basicamente o que é que são os ensaios que houveram, né? Um grupo fez mamografia de forma rotineira por X tempo, outro grupo não fez mamografia. Isso também só foi possível no passado. Hoje a gente não consegue, é antiético pensar num estudo assim nesse momento do conhecimento. O grupo que fez mamografia morreu menos de câncer de mama do que o grupo que não fez. Então, eu peguei o gancho da fake news, porque tem muita fake news dizendo mamografia causa câncer. Isso é óbvio, é um exame que tem radiação, e existe um risco teórico de que esse exame cause câncer, apesar da mamografia ter uma dose baixíssima de Sim. radiação. Mas mesmo se você considerar que algumas pessoas daquele grupo tiveram um câncer radioinduzido, mesmo assim o grupo que fez mamografia morreu muito menos de câncer de mama. A gente tem 25, 30% de redução de mortalidade, sabe? Então, ainda é nosso Sim. aliado. E uma grande questão são as microcalcificações. É um tipo de alteração inicial de manifestação do câncer de mama que a gente não vê no ultrassom, que a gente não vê na ressonância. Então, como método isolado, ela ainda é o melhor. Sensibilidade, especificidade ainda é o campeão, então. É o padrão ouro. É o Para padrão É o ouro. que a gente fala, é o rastreamento padrão é Porque ouro. ela. assim, aqui agora uma pergunta polêmica, né, Paulo? Como é que a gente faz com as pacientes que têm implante mamário? Né? Eu já tive paciente que rompeu o implante, né? E muitos dos plásticos colegas, né, orientam as pacientes que têm implante mamário, isso eu vejo em congresso, né, de cirurgia plástica, olha, a partir do momento que você tem implante, você não pode fazer a mamografia, que você não pode romper o implante, você vai trocar a mamografia por ressonância e ultrassom. O que você acha disso? Acho um erro. E Berta falou bem claro. Eu fui bem direto na Sim, resposta, sim. porque vamos trazer na prática aqui. Essa semana mesmo, no programa, uma paciente ligou. Porque o médico tal, não vou falar de orientações, que o médico Sim. falou que não é para fazer mamografia. O que o senhor acha disso? Eu acho que está errado. Berta foi bem claro, isso é antiético. Isso não é uma questão do eu acho. A Sim. gente discute a idade, o intervalo, mas que tem que fazer esse tem, entre aspas, que é indicado, e isso é o mundo, sim, tem que fazer. Hoje, cedo, eu conversei isso com sua irmã. É, Né? olha, E eu falei assim, uai, Bela, mas tem ruptura espontânea ou não tem? tem. Entendeu? Assim, ela falou, não, nós já vimos, tudo bem, e pode acontecer? Pode acontecer um acidente de carro, alguma coisa assim, mas isso não é a rotina. Eu, pelo menos, não vi nenhum Talvez paciente seja de melhor ruptura ter por ter mamografia. uma ruptura de prótese do que um Ué, câncer se a subdiagnosticado, né? prótese rompeu, você Troca, vai lá, né? troca, acabou. Agora, se A você gente não faz a pensando. mamografia, e Berta falou muito bem, nós estamos falando de 30%, 39% de aumento de mortalidade no grupo que não fez. Isso, Pedro, não é eu acho. Isso não é aqui no Brasil. Isso não é. Isso é fato. Se eles estão falando para não fazer, eles Eu não estão sabia errando. disso, eu assustei, viu, Eu fiquei Pedro? sabendo disso hoje também, fiquei preocupado. Congresso Aí brasileiro. eu acho que a sociedade de cirurgia Tinham que se plástica conversar deveria mais, se né? posicionar. Sim. Porque isso nunca foi posição da Sociedade Brasileira de Cirurgia Não, Plástica. assim, não que seja necessariamente uma posição da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu Não. já vi em palestras Sim, Uhum. não, de eu acho que a colegas em sociedade tinha que se congresso. posicionar no sentido de que, olha, alguns membros estão falando Sim. isso, a posição oficial da Até, sociedade é até essa. por isso eu botei essa polêmica aqui na mesa Não, por causa disso. eu fico bem tranquilo de responder isso, porque isso não é polêmica. Sim, não, eu digo polêmica sim Não, entre não, eu os. entendo. Entendeu? O cara, o que você acha que o cara tá. Ele tá errado. Se Tem que perguntar pedir, né? para a maioria dos cirurgiões plásticos, a maioria vai falar, vai ser dessa opinião. Assim, né, que eu converso com meus Sim, colegas, né? claro. E outra coisa que é importante, qual que é o recado que você pode dar, você também, Paulo, para os jovens cirurgiões que eu, por exemplo, eu falo, eu não aceito. Ou a paciente opera e a gente das cirurgias estéticas já entrando nesse da coisa da cirurgia estética e o câncer de mama, né? Que eu acho que uma coisa parece não parece estar distante tão assim, né? Mas não parece uma coisa tão próxima. Mas, por exemplo, toda paciente que eu opero, eu mando para anátomo patológico, eu retiro. Tem paciente que, para não ter o gasto financeiro, e olha que
do valor da cirurgia é uma coisa irrisória, Uhum. ela quer assinar um documento para jogar fora. E nas minhas cirurgias elas não têm esse direito, tá? Eu sempre mando. Inclusive, eu tive 2 pacientes, 39 anos, com exames pré-operatórios, inclusive mamografia normal, que a mamografia é um exame indireto. O anatopatológico é um exame direto, né? A pessoa está Sim. olhando. Veio câncer, Uhum. né? E graças a Deus ela está curada, Aí né? deixa eu só Mas pegar. imagina se não fizesse o anatopatológico, né? Deixa eu só Sim, pegar esse ia gancho que você perder a falou, que chance. aí isso serve também como argumento. Você está vendo? A mamografia não mostrou. A Não, gente já sabe que existem alguns tipos de lesões e alguns tipos de câncer de mama que eles podem não ser detectados pela imagem. É por isso que entra o profissional. tava o carcinoma in situ, inclusive. Era uma Dela, coisa dela era um in situ, foi um microscópica. achado casual. Coisa assim. Mas existe, por exemplo, um tipo carcinoma lobular invasivo. Até 20% deles podem não aparecer, dependendo do tipo de mama da paciente. Entendeu? Sim. E o que isso é importante? E aí vamos falar do nosso papel, né, Berta? É aquela história de, minha mãe fez um exame aqui, olha esse resultado. O cara, não, resultado não tem nada. Isso é perigoso. Perigoso, né? Tem que sempre olhar, Sabe? a Isso é correlacionar com a perigoso. clínica, né? Sim. Antigamente a gente via nas propagandas de televisão, na época, o motivo do Outubro Rosa. Eu não sei em que pé está hoje isso, né? Gostaria de saber de vocês. A questão, por exemplo, Berta, do autoexame. Qual que é a importância disso? Isso ainda tem uma importância significativa? Isso caiu por terra? Como que a mastologia enxerga isso hoje? Então, Pedro, essa é uma ótima pergunta, né? Inclusive, em 2025, a gente continua vendo várias campanhas de Outubro Rosa. Se toque, não é esse o recado que a gente quer passar, de forma nenhuma, né? O autoexame, ele é importante para a mulher se conhecer. Eu conheço meu corpo, eu sei aqui como que é o jeitão da minha mama, mas de forma nenhuma é uma ferramenta para detecção precoce. Porque quando a gente fala de cura de câncer de mama, a gente está falando em lesão infracentimétrica, lesões iniciais. Então, aí a gente consegue curar e oferecer total controle da doença para paciente. A gente só vai palpar um nódulo menor que 1 centímetro se ele for colado na pele. Fora isso, em outras localizações da mama, a gente não vai conseguir perceber uma lesão pequena. Então, assim, onde que o autoexame é valioso? Em situações de extrema pobreza. E aí existem estudos sobre isso na África, em algumas regiões da Índia. Se eu comparar exame de um profissional da saúde com nada, é melhor exame de um profissional da saúde do que nada. Mas eu não posso comparar um exame clínico com um exame de imagem, né? Então, assim, é errado quando a gente vê propaganda de Outubro Rosa falando: "Se toque, não perca essa chance". Isso aí era propaganda do governo federal na década de 90, né, Né, eu Paulo? lembro Que era a disso, né? Cássia Kiss, ela teve câncer de mama e tal, era isso. E a importância disso é justamente, eu acho que aí começou a ocorrer um erro de conceito, né? Porque é claro que o autoexame, ele não tem nunca o papel do diagnóstico precoce, mas ele ajuda no sentido de achar lesões, por exemplo, que não seriam. Nós acabamos de falar de pacientes jovens, nós acabamos de falar de paciente de 20 e poucos, 30 e poucos que tem câncer, sim. E como é que essa paciente vai achar? Sim, Se ela se conhece, e não é o autoexame, não é só o da mama, não, é do corpo inteiro, né? sim, Se tem isso com sua hemorragia, do câncer nosso mais comum, né, o de pele, pele, como é que você vai achar se você não olhar? é verdade. Né? Então é se conhecer. E hoje, lá tivemos inclusive uma paciente minha que ela tinha 30 anos. Ela percebeu a diferença. E ela foi atrás e era um câncer. Então, o que houve também, eu acho muito claro isso, é que houve uma mistura de conceitos. O autoexame nunca ele tem papel no controle, no sentido de diagnóstico precoce. Jamais. Mas ele também, você não fala para o paciente, isso é bobagem, não faça isso não vai te ajudar em nada, sabe? Talvez então não tenha o peso que tinha antigamente, né? Mas Mas ainda é antes, uma coisa é uma coisa que deve tem ser uma feita no sentido de importância, né? conhecer o próprio Sim, corpo, né? sim. Então, é que a gente falava de tríade, né? De diagnóstico, que era o autoexame, a consulta clínica e o exame de imagem, né? E nós vivemos num país que, às vezes, temos a dificuldade Achei de... interessante que você falou da paciente. Como é que a paciente, por exemplo, minha esposa, ela é ginecologista, ela falou assim, olha, eu teve uma paciente, né, que chegou na Santa Casa com 19 anos e câncer de mama.
ela não entra no screening, né? Talvez ela Não não, entra. talvez o autoexame ajude ela a não pegar tão precoce, mas não pegar tão tardio, né? É, Seria é uma, mais ou menos é isso, uma né? ferramenta a Procurar ajuda, mais, né? né? É, É uma ferramenta a mais, né? sim, Mas não é o suficiente, tá certo? Isso é importante, né, para quem aqui está nos ouvindo, assim, perceber o nódulo, perceber uma área mais endurecida na mama, alguma alteração, busca ajuda. Mas é importante também saber que a maioria das alterações que a gente palpa na mama são benignas. Então, assim, né, sim. percebi algo diferente, eu quero saber o que que é esse algo diferente. Pode ser um cisto, pode ser uma alteração relacionada ao ciclo menstrual, pode ser um nódulo benigno, pode ser um nódulo maligno, mas a maioria das alterações palpáveis são benignas, mas se há alguma coisa diferente, tem que Tem que fazer investigar. com certeza, né, Assim, não eu acho que é até interessante você falar das coisas, mas eles são benignas. Tem pacientes também que entram numa paranoia de já Uhum. puxando a coisa para plástica, né? Às vezes vem com ultrassom com aquele monte de cisto. O paciente fala assim, doutor, tem como você tirar todos? Eu falei, só se eu tirar sua mão toda, né? Aham. Ou às vezes chega com um cisto muito pequenininho. Ô, doutor, tem como tirar? Se eu achar, eu tiro. Uhum. Não E na tem, né? verdade E é não acha, benigno, né? né? Não acha Não acha um nunca. cistinho Meio daquele lá, não tem centímetro, como. 3 milímetros, às vezes, É. né? A gente fala brincando, mas são coisas, alterações insabidamente benignas, né? Óbvio. E quando tem qualquer coisa, né, que a gente que venha, né, é, que suscite uma desconfiança por parte, né, minha, no caso, é um caminho, né, para vocês, né? É É sempre para porque vocês. essa troca de Sim, experiência, isso é fundamental. E isso desde o começo da carreira e da especialidade, o mastologista, ele não faz papel do ginecologista ou do plástico ou de seja o que for. Nós somos, antigamente, uma subespecialidade, atualmente uma especialidade, mas que agrega valor. É isso aí. Você está com a paciente, como nós já sim, vivenciamos isso várias vezes. Eu sim, estou na dúvida, ó, vai lá para o pessoal sim. esclarecer e volta para Volta, mim. sim, O claro. ginecologista vai usar uma terapia hormonal ou o que for, vai lá para esclarecer e volta para mim, Ah, entendeu? eu queria até saber disso mais, da questão da terapia hormonal e a influência que pode causar no câncer de mama, que hoje em dia está numa moda, né, assim, eu acho que a terapia hormonal tem sua relevância, é super importante, mas eu acho, a sensação que eu tenho é que ela está sendo super indicada hoje, nos dias de hoje. E o que que você acha disso? Acho que eu não falei no começo, minha formação é ginecologia. A de Ah, Berta é sim, cirurgia sim, geral. Então fica mais fácil de eu falar de hormônio, né? Assim, mas a questão do hormônio, a visão correta, e eu tenho vários ginecologistas que eu troco informação até hoje, apesar de eu não fazer mais ginecologia, que o uso do hormônio, eu gosto muito de encarar como se fosse um remédio como outro qualquer, uma medicação como outra qualquer. O que que é isso? Eu preciso ou não? Minha qualidade de vida caiu por causa da falta hormonal? Sim, então eu preciso da medicação. Eu posso usar? Ó, você ouve o mastologista, você ouve seu cardiologista, porque o problema de terapia hormonal não é só mama, Uhum. é saúde circulatória também, global. cardiovascular, certo? Então, pode usar. Usa com critério, com controle, que é rotina. Todo ginecologista sabe isso. O que mudou nesses últimos tempos, e teve um trabalho lá atrás, chamado WHI, que levantou. Então, o pessoal foi muito do 8 ao 80. E eu gosto de falar que entre 8 e 80 tem um monte de número, certo? É, O padrão de uso não é a idade, não. Você chegou em tantos anos, você tem que usar. Tem que usar, que senão vai cair tudo, sua pele vai ficar seca. Calma, não é assim. Precisou, tem todo um protocolo de triagem daquela paciente que necessita do uso do hormônio, e use com responsabilidade. Ah, o mastologista é contra o hormônio? Não, lógico que a gente não é contra o hormônio. Agora, é claro que o hormônio tem uma ação no câncer de mama, é óbvio que tem. Por isso que a gente tem que usar com responsabilidade, conhecendo os riscos e lidando com isso da melhor acho que maneira esse possível. recado é muito importante para quem está escutando a Isso, gente. e isso tudo vai muito também do profissional que você tá, né, Pedro, assim, o pessoal que faz a terapia hormonal de forma bem séria, é uma paciente muito bem cuidada, então ela vai fazer isso e tudo que o Paulo tá falando, ela vai
vai passar com a gente em consulta, vai fazer os exames de forma rotineira, ela vai passar no cardio. Existe essa super indicação? Pode ser, e existem também vários tipos de profissionais, né? Então, acho que é bem por aí. E sempre aquela questão: quem é sua paciente? Então, é uma mulher buscadora? É uma mulher que cuida bem da própria saúde, que é magra, que faz atividade física regular e que está sofrendo com vários sintomas do climatério, menopausa, né? Então, tem muito isso desse momento que a gente vive também, né? Sempre o melhor vem de fora, sempre a solução vem de fora. Então, muitas vezes a gente tem uma paciente sobrepeso ou obesa, sedentária e que acha que terapia hormonal vai Fumante. Resolver a vida, né? tabagista, vai. Então, assim, quem é essa paciente, né? E Sim. com certeza, hoje a gente tem mulheres de 50, 55 anos que são líderes, que são super ativas, que precisam estar aqui num podcast com o Dr. Pedro Fonte, e de repente vem, né, Paulo, uma onda de calor, sintoma uma vasomotora, incomoda muito, e todas as outras questões, né, relacionadas ao climatério. Então, eu gosto muito do NHS, né, lá no Reino Unido, é o SUS como um paralelo, né? O NHS de lá. sim. A Gilberto Eles... é muito chique. Eu sou muito... Aprendi com você, doutor. Eles têm esses infográficos para os pacientes. Então, se você coloca alguns fatores de risco para câncer de mama em gráfico de pizza. Se você tem lá obesidade, é um círculo desse tamanho. Se você tem lá consumo de álcool e tabaco, um círculo um pouco menor. Se você coloca terapia hormonal, um círculo pequenininho lá embaixo. Aumenta o risco? Aumenta, mas isso não é tão significativo. Esse risco volta ao normal quando a mulher para de fazer uso da terapia hormonal. E é isso, assim, quem é a minha paciente, qual é a estratificação de risco dela e se ela vai fazer acompanhamento de forma adequada durante o uso da terapia hormonal. E esse trabalho que eu citei, que realmente traçou, né? Ó, acontece, mas se não me engano foi um caso a cada 6.000. Então, assim, é isso que Berta falou. O impacto é desse tamaninho, certo? Mas, volto a falar, não é só mama. A saúde cardiocirculatória é importantíssima. A paciente fuma, vai aumentando o risco, certo? Então, o mastologista é contra o hormônio? Claro que não somos. Aliás, como os ginecologistas também não são todos 100% a Como favor você do hormônio. mencionou, como se fosse uma medicação, Cada né? paciente é cada Tem indicação paciente. e tem efeito colateral, tem que Exato. avaliar os prós e Como contras, tudo, né? exato, como tudo em medicina, né, meu amigo? É por aí. Eu queria saber dos dois, né? Não só quanto à questão de diretrizes, mas também quanto, às vezes a gente tem coisas que são diretrizes, né? Que a gente segue na medicina, de medicina baseada em evidência, e tem muitas coisas que a gente tem na nossa prática clínica, que é o que a gente adequa à nossa prática clínica que a gente realiza. Já aqui puxando o gancho um pouco pro lado da cirurgia plástica estética, novamente, quando você acha que a paciente tem que passar no mastro pré-cirurgia das mamas estéticas? Eu queria saber, na opinião, para inclusão de prótese, mastro, mama redutora, se tem assim, olha, poxa, acima de 40 todas que nunca passaram, tem que passar, isso é uma coisa bem óbvia. Mas em outros casos específicos, né, que vocês acham? A gente tem algumas ferramentas de cálculo de risco, quando a gente estima que um grupo familiar tem um risco maior do que 20% de ter câncer de mama ao longo da vida, essa mulher deve fazer exames a partir de 30 anos de idade. E algumas síndromes, como a BRCA, que o Paulo citou da Angelina Jolie, a partir dos 25. Talvez fica difícil, assim, para vocês triarem essa paciente lá no consultório, né? Vocês muitas vezes fazem cirurgias múltiplas, então são muitos detalhes que vocês têm que cuidar ali naquele momento, né? Mas é isso que você falou, a partir dos 40 anos, todas as pacientes, e talvez aquela paciente que você consiga identificar um histórico familiar importante para a neoplasia, vale a pena sim passar em consulta com a gente para fazer esse rastreamento pré-operatório. Independente da idade, né? Toda cirurgia da mama, eu pergunto histórico familiar, Sim. em relação às mamas, sempre. Né? Então, eu vejo isso também. Inclusive, hoje, conversando lá com a Isabela, a gente estava discutindo exatamente isso. Isso aí, né? Exatamente da importância desse. Eu acho que vai adicionar segurança ao procedimento seus. Sim, é isso. Não é? É Vai adicionar isso, né? tranquilidade ao procedimento do cirurgião plástico. Sim, Porque você
pode acontecer. Ah, mas doutor, mas o senhor não viu que tinha isso na minha mama, por exemplo? Né? Segurança é uma coisa que eu primo assim, em E você, primeiríssimo inclusive lugar. da paciente que tinha nódulo, você fez a cirurgia na plástica, a paciente não queria mandar o material, você pegou o telefone, ligou para casa dela, não, você tem que mandar esse material para analisar. Tem que mandar. Entendeu? Quer dizer, então eu acho que ficou preso o material lá no hospital, o pessoal não quer não, você vai mandar sim. Eu acho que é uma ferramenta de segurança para o cirurgião plástico. Sim. Assim como eu citei do ginecologista que vai usar o hormônio, ou vá ao mastologista, ouça a opinião dele, não é só fazer uma mamografia. A sua mamografia não tem nada, você pode usar o hormônio. Não custa, né? Eu acho que isso aí quem ganha é a paciente, lugar, né? Sem dúvida nenhuma. Berta, o que você acha que mudou nesses últimos anos? Aí a gente sabe, né? A gente já foi citado, né? Por você, pelo doutor Paulo, que a mamografia ainda é o exame padrão ouro, como desde você falou dos primórdios da década de 40, mas o que mudou neste aparelho, o que mudou de tecnologia, que nesses últimos anos para cá, que melhorou, que você acha substancialmente e que nossas pacientes, né, de maneira geral, estão mais bem servidas, assim? Qual foi a evolução que você notou? Mudou muito, Pedro, mudou muito e a gente é muito feliz de poder trabalhar com o que há de melhor, sabe, assim, em termos de tecnologia mesmo. Então a gente tem lá os primeiros mamógrafos, são os mamógrafos analógicos, que funcionam tentando fazer um paralelo, como uma máquina fotográfica analógica. A gente tinha lá o tubo de raio-x, que sensibilizava um filme mesmo radiológico por meio de reações químicas ali. O técnico ia, colocava num líquido com determinados substratos, em outro líquido, né, Paulo? Igual revelava uma fotografia. Então, assim, um raio-x a moda antiga. Mas é um raio-x. É um raio-x. Só que outro aparelho, mas é um raio-x. Eu digo assim, dos primórdios, né? Sim. E nem tão primórdios. Eu cheguei a ver isso na minha residência. Primórdios eu digo do seu primórdios, eu digo do seu início. Eu não vou falar nem eu, né? Doutor Paulo, os primórdios começa um pouco mais atrás. Eu, né? Tudo bem. Daí depois, Pedro, a gente passa a ter as mamografias computadorizadas, que são a maioria do parque do Brasil, né? O que é isso? É a mamografia que é adquirida de forma analógica, a imagem é analógica, mas aquela imagem, para não ser revelada num filme, como um filme fotográfico antigo, ela é convertida em uma imagem computadorizada. Então, é um híbrido, vamos pensar assim, é uma mamografia analógica que é transformada numa imagem digital. E aí, a gente tem hoje os aparelhos digitais nativos, a imagem sai do aparelho, vai direto para o console da workstation, onde você vai laudar. Tudo digital. Então, é 100% digital. Assim, o nível de detalhe que a gente trabalha, assim, é absurdo e a gente assusta, assim, com a diferença de um exame para o outro, né? Então, mudou muito, assim, a gente faz diagnóstico hoje, sim, né, cada vez mais precoce, então a gente tem muito mais cura, né? Eu sempre falo isso no Outubro Rosa, sabe? Às vezes a gente tem muito na televisão, nas notícias, as notícias, as histórias que não deram certo. A maioria das nossas pacientes são curadas, a maioria das pacientes estão bem, né, Paulo? O índice de mortalidade no Brasil hoje, no Brasil, se você for chamar todos os casos, todos os estados, nós estamos falando de 15%. Nos Estados Unidos eles já chegaram a 5%. É uma coisa que a gente pode conversar depois. Por que nosso índice de mortalidade não está caindo? Possivelmente por causa dessa questão da idade dos exames, da qualidade, né, dos exames e do acesso ao profissional. Mas acesso profissional com essa coisa do laudo à distância, né? Eu acho que vai melhorar bastante. Então, isso daí, outra né? coisa que o Berto falou, que não só mudou a tecnologia, mudou a sensibilidade e a capacidade da imagem, mas também mudou a segurança, né? Sim. A radiação, ela vem... Você vem usando cada vez menos, entendeu? Entendi, totalmente seguro. Também. E existem... Pouca gente sabe isso. Vários tipos de mamografia. A gente tem outros tipos de mamografia hoje. A gente tem tomossíntese, mamografia contrastada. Hoje a gente tem muita tecnologia. E os outros exames complementares, além da mamografia? Qual assim, por exemplo, eu sei que o ultrassom é muito comum, né? A gente fazer e pedir, e a ressonância um pouco menos, mas qual que seria a importância, por exemplo, desses dois exames no diagnóstico do câncer de mama, já sabendo que a mamografia é o padrão ouro? Qual que é a importância desses dois nesse meio? O ultrassom, ele é uma ferramenta que a gente usa muito, você vai usar muito, usa muito, né, para paciente jovem.
Ele é muito importante para a mulher que tem mama densa, então aquela mulher que tem tecido a mamografia com a mama predominantemente densa ou extremamente densa, ela precisa de uma avaliação complementar ou por ultrassom ou por ressonância de mama, isso também hoje já é recomendado, ressonância como ferramenta de Pacientes com a mama rastreio. densa, então. É aquela mama Isso. toda branca na Sim. mamografia. E ela também é muito importante como exame tira dúvida. Então, o seu paciente fez uma mamografia, tem uma alteração lá, o ultrassom vai esclarecer aquela alteração mamográfica. Porque é muito comum, né, os pacientes perguntarem assim, doutor, o ultrassom é um exame tão melhor, eu tô deitada aqui, não Sim, não aperta minha dói. mama, não dói, não tem radiação, não posso fazer só ultrassom? Não pode. Tem um estudo antigo que mostra de forma muito clara para a gente, assim, ó, quando nós fazemos ultrassom sem analisar previamente a mamografia, a gente perde 30% das lesões que existem na mamografia. Então, se eu uso o ultrassom exclusivamente para rastreamento de câncer de mama, eu vou perder 30% das lesões. Então, ele é Bastante. muito. Então, ele é importante quando você sabe qual é a alteração que tem na mamografia, o que que você vai procurar no ultrassom. Então, também não existe Complementar, né, Berta? complementar. Não existe fazer ultrassom de mama sem ler a mamografia da paciente antes. E Você tem que estudar a o mamografia dela antes. e a ressonância, ela é complementar também. E a ressonância ela tem indicações precisas. Sim. O que a gente gosta muito de enfatizar, que não é assim, vou fazer uma ressonância para ver se eu tenho alguma coisa. Isso é uma coisa que tem se discutido há um tempo, já existem alguns protocolos, algumas mudanças na ressonância, mas é um exame que tem uma indicação precisa, você deve saber muito bem o que você está procurando, por que você está pedindo, e lembrando, assim como todo exame, o ultrassom, por exemplo, ele é muito examinador dependente. Nem todo aparelho é igual e nem todo ultrassonografista é igual. Ultrassom principalmente. Ultrassom. Ele é muito sensível ao examinador. E a ressonância, que também passa por isso, e uma coisa perigosa na ressonância, perigosa entre aspas, mas eu gosto muito de falar. A gente trabalha com quase até 18% de falsos positivos. Ou seja, aparece alguma coisa ali e não tem nada. Então, por isso que você tem que ter um certo critério para usar o exame, você tem que saber o que esperar desse exame. Eu digo até, perguntando especificamente da ressonância, que no imaginário popular, por ser um aparelho mais caro, E um exame mais bem novo, caro, mais novo, assim, acha que né? resolve tudo. Que tem mais tecnologia no imaginário popular, é um exame que que teria, né, mais sensibilidade do que a mamografia, coisa que a gente sabe que não, né? Não. Então, por isso que eu perguntei a respeito da ressonância. Ela é super importante, assim, nesses cenários aí que o Paulo trouxe, né? A paciente mutada ou de família de muito alto risco está indicada. A paciente que tem mama extremamente densa, a ressonância está indicada, independente do achado na mamografia e no ultrassom. Condução de paciente que já tratou de câncer de mama, ela também é muito importante. Então, tem alguns cenários que ela tem indicação. E como o exame tira dúvida, né? Não consegui esclarecer com a mamografia e com o ultrassom, preciso de mais informação. Ela direciona em algumas vezes. É isso, assim, né? Montar o quebra-cabeça ali, entender o que é melhor para aquela sua paciente. Mas muito tipo de carcinoma in situ não é visto na ressonância, por exemplo. Nem na ressonância, pensa. Então, Que você ponto que não a vê em gente... lugar. então, por Carcinoma isso em que... si tem um achado, né? a Por maioria isso que das você vezes, caso. precisa do especialista, né? Que isso é É uma coisa que a complicado. gente lida, mas não é uma coisa, por exemplo, que Sim. você lida. Não, Não tem como. Não longe tem de como. mim, nem Sim. quero. Eu reconheço muito a importância de todas as especialidades médicas e também reconheço a nossa permeabilidade. Eu acho que às vezes tem uma briga, né? Às vezes tinha, né? Isso, acho que isso não existe mais. Hoje em dia os congressos, eles antigamente eram assim, esse congresso está mudando, tá? Principalmente que eu vejo, né, dentro da cirurgia plástica, antigamente aquela briga, que o cirurgião plástico é o que tem que fazer reconstrução de mama. Uhum. Hoje a maioria das reconstruções a gente sabe que não são os cirurgiões plásticos que fazem, são os mastros, né? Até no simpósio de São Paulo semana passada, o pessoal estava muito feliz, falou assim, os nossos simpósios de reconstrução, juntos, né? Estão começando a ser juntos. Plásticos estão frequentando, né? Assim, entendeu? Inclusive, estão fazendo, eu acho que isso está aí. acontecendo, tá? Tinha uma briga muito grande também da rinoplastia estética. Quem tinha que fazer era quem faz é o plástico, O outro é a o otorrino, aí eu acho que é dos dois, né? Uhum. Igual eu acho que a reconstrução também a reconstrução de mama é do plástico, é do mastro. Eu acho que a gente só tem a agregar, né? Quanto mais a gente troca experiência.
E eu queria saber de vocês, né? Se vocês fazem, fazem reconstruções, para falar quem está nos ouvindo, e qual que é a frequência que vocês têm feito reconstruções, se a reconstrução, se vocês têm feito e qual tipo que vocês fazem, se, né, fazem só com prótese, com retalhos também, já entrando numa área mais específica, né? Doutora Berta, o que você mais usa, assim, né, nas reconstruções? Se você tem feito, que tipo de técnica você mais usa? Pedro, assim, isso é muito bonito, essa mudança, eu vivenciei essa mudança de paradigma, sabe, se você for no passado recente ali, toda mulher que tinha câncer de mama era submetida à mastectomia, 100%, não tinha reflexão sobre isso, né. Depois a gente passou a ter, com o desenvolvimento, né, do Bernard Fischer, do Veronese, olha, é possível fazer tratamento conservador, retirar ali o nódulo, mais margem de segurança e preservar a mama. Mas muitas vezes o cirurgião, ele tinha só a ideia de tratar o tumor, e aquela mama ficava esteticamente muito desconfortável, não era uma mama, né, Paula? A gente, em serviço público, a gente muitas vezes, eu na residência, né, isso aqui não é mama mais, é alguma coisa, foi retratado o câncer, a paciente está curada, mas sem aquele olhar, aquela visão da preservação da estética, né, da autoestima, da feminilidade para aquela paciente. E aí, hoje a gente sempre vai pensar, né, como eu faço para manter essa minha paciente com as mamas bonitas ou algumas vezes até mais bonitas do que eram antes do tratamento. Então assim, não tem a técnica que eu mais uso, né, a técnica que é melhor para aquela minha paciente no momento, mas para tentar te responder, a gente sempre tenta pensar em tratamento conservador quando possível. Então, sempre para paciente é melhor quando eu faço um tratamento preservador de mama, que a gente faz a setorectomia ou a quadrantectomia e remodela a mama com técnicas simples ou com técnicas de cirurgia plástica, que é o termo que a gente cunhou, né, oncoplástica. Técnicas de cirurgia plásticas associadas para tratamento oncológico daquela paciente. Então, hoje a gente tem vários estudos que mostram que as pacientes que são submetidas a tratamento conservador vão melhor ao longo da vida, inclusive em relação à sobrevida livre de doença, do que as pacientes que são submetidas à mastectomia com reconstrução. Mas em alguns cenários, vários cenários, a gente precisa de cirurgias mais extensas, reconstrução com prótese, com expansores, com retalhos miocutâneos, mas preferencialmente a gente sempre tenta ir para o tratamento conservador, quando possível, né. Impossível. Bom, isso foi muito bom, porque essa reconstrução ficou muito comum nos últimos anos, né? E paciente gosta muito de perguntar isso. O SUS tem, né? O SUS tem, né? A paciente do SUS tem acesso a isso. Agora, e isso é uma opção, né? Mais um ponto que a gente vai falar, entre a paciente e o seu médico e o cirurgião. Por quê? Algumas pacientes mais velhas, elas se sentem culpadas, às vezes até pressionada pela família e tal, porque ela não quer fazer. Olha Você já só, acredita que eu já vivi isso? olha A paciente vai só. atrás de mim, Paulo, todo mundo da minha família vem atrás. Você lembra? Nós vamos fazer? Não. Nós vamos fazer? Não. Por quê? Porque ela não quer, a paciente não queria, cara. Olha que interessante. Isso tem que ser respeitado, Sim. tá certo? Falou, você tem certeza? Tenho. Mas eu tenho. Aí eu gosto de falar assim, ó, vai para casa, pensa e volta, né? Ela, Paulo, a minha família vai te procurar, não sei o quê, mas eu e meu marido decidimos, eu não quero. Acho que assim, Tá? tem que Então, ser, essa né? equipe que trabalha junto, né? Então, isso é muito importante. E realmente, agora, outra coisa, né, que cresceu muito é essa técnica, né? O material que tem disponível, você vive com isso o tempo inteiro, Eu né? fiz poucas reconstruções de mama na vida, vou confessar. Foi uma área que acaba que a cirurgia plástica é muito vasta, né? Sim, A gente vai né? Eu, por exemplo, da parte reparadora, eu era alucinado com criança fissurada, né? Eu fui sim. mais para esse lado. Uhum. Mas fiz pouca coisa de reparadora de mama, mas muitas vezes pode ser um pouco frustrante quando tem aquela masto agressiva que não deixou nada. Eu já fiz de paciente assim, com a pele toda irradiada, aquela próstata constricta, aí enxerto de gordura para Complicações. melhorar a pele, cheio de Ah, coisa, assim, fiz umas 3, 4 cirurgias na paciente. Ela ficou feliz, mas para paciente jovem, igual
Berta mencionou, e você, Mané, mencionou o caso Sim. da mais velha, para paciente jovem, como é um símbolo de Nossa, feminilidade muito forte, e, eu f- acho muito importante, e assim, foi um ela ter ganho, essa né? opção, né? Claro. Foi Ela um ter essa ganho, né? opção, é um Foi um ganho ganho. muito grande, até Todo mundo porque devia ter esse direito, né? antes tinha isso, né? Ó, e é a mutilação, né? Inclusive Sim. se usava muito esse termo, né? Nossa, olha que coisa assustadora, tá? Aí a paciente de repente pensou, não, mas eu saio de lá igual eu entrei, ou até melhor, como o Beto falou, Sim, né? mas que essa mama é Então, volumosa e uma esterectomia fica sim, melhor, né, isso depois da acontece, mastro. isso é muito bom e deve ser usado, viu? Sim, Sem dúvida é nenhuma. Agora, importante. é isso aí, o plástico, o seu pai fez algumas reconstruções para mim, você sabia disso? Sim, sim, Não acho que é? Seu pai meu começou pai, fazendo e tal. pra mim, meu pai é o Pelé da cirurgia plástica, faz Não, completo, quase para todo mundo, completo, eu acho. né? Cirurgião completo, faz de tudo, né? Fez Né? algumas e tal, Então, então. e fez muito fissurar também, eu me inspirei nele para ir atrás disso, né? Que assim, uma paixão que ele tinha, eu tive também durante a residência. Eu queria saber dos dois, assim, alguma experiência marcante com tratamento de algum paciente, um caso diferente de um paciente que teve um câncer de mama, de uma evolução diferente de vocês dois. Que é um caso, assim, interessante Aquele para caso que contar pra marca. gente. Exatamente, um caso marcante. Ele tá até anotado marcante aqui, mas eu falei com outras palavras, né? É isso Eu mesmo. não tenho dúvida nenhuma de citar. O caso mais marcante para mim foi de uma jovem com rabdomiosarcoma do músculo subareolar. Por que eu lembro desse caso? Porque ela tinha, na época, a idade do meu filho mais velho. Nós estamos falando de 14 anos. Meu Deus. Então, quando eu fazia o curativo nela, isso tem muitos anos, tá? A gente, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Bom, a gente teve que fazer uma mastectomia nessa paciente. E quando eu ia fazer o curativo nela, que eu passava na padaria, comprava aquelas balas Fine para meus filhos, e eu Sim. comprava um pacote para ela Que também. bacana, cara. Então, não há dúvida que esse caso me marcou e a gente encontra hoje ela está com 20, 30 e poucos anos, e é muito legal, né? Saber, mas sem dúvida nenhuma que acho que é difícil superar isso, né? Porque a gente está falando, eu estou falando de um adolescente, né? Sim. Então, esse caso realmente é daqueles casos que te chama a atenção. Berta, qual foi o caso que mais te marcou? Acho que eu não consigo lembrar agora, assim, o caso não, viu, Pedro? Mas, Um assim, caso. eu enquanto ser humano, assim, enquanto mulher, enquanto mãe, a gente se conecta muito com quem vivencia o câncer de mama associado à gestação, ou com filhos muito jovens, né? Você se coloca muito naquela vivência de sua paciente, né? Você imaginando sua família, você grávida ou amamentando num cenário de câncer de mama, né? São momentos que a gente marca mais, né, a gente consegue sentir um pouquinho, só um pouquinho, né, porque a vivência é muito única e é de cada um, né, mas a gente sente, eu me conecto de forma mais forte, assim, me transpondo para aquela situação que aquela paciente está vivendo naquele momento, sabe. Como mãe mesmo, a gente Ah, sim. quando tem filho, né, a gente A gente, entende a gente Eu tive um os solidariza. caso momentos. interessante também que eu lembrei agora, era de um paciente. Pediram a intercorrência no hospital, fui lá, ele tinha uma descarga papilar sanguínea, saía sangue. Falei, cara, nós vamos ter que operar isso, eu estava operando, blá, blá, blá. E esse paciente sumiu. Aí eu tratei outras irmãs dele. Aí um dia cheguei lá no consultório, o senhor achou que eu tinha morrido, né? Esse caso foi muito interessante, porque ele mesmo, todo mundo falou, não, câncer de... E passaram-se anos, ele voltou lá, você achou que eu tinha morrido, né? Então, não, tô ótimo, graças a Deus e tal. Quer dizer, são esses casos que marcam a Sim, a gente. gente sempre tem alguma coisa que, né, marca a gente. Bom, eu tive pouca experiência com câncer de mama, né, assim, não é minha especialidade, mas um caso que me marcou bastante foi uma paciente que eu fiz, que tá nessas, tem uma que ela tinha exames pré-operatórios normais, mas um falso negativo, assim, horroroso, que durante a cirurgia do amasto, eu já vi aquela carne de peixe, já desconfiei, já fez na hora, né? E ela era mãe, ela tinha uma inclusão de prótese que eu tinha feito, exames preparatórios normais, aí 39 anos, a mama caiu, ela teve um filho para fazer a mastro, e, poxa, ela teve um filho, a mama caiu de um ano para o outro. Falei, tem menos de um ano, se tem menos de 40, tá valendo os exames antigos, né?
A hora que eu fui fazer a massa, mas batata. Então, eu esqueço nunca. E essa paciente, enquanto não vinha o O anátoma, 15 resultado. dias úteis, né? O resultado, abriu a mama, né? A que estava com câncer, né? Abriu a mama, falei, gente, não teve tensão na linha de sutura e coisa esquisita. E depois veio, né, o exame, o exame, mas hoje ela tá curada também, tá bem. Uhum. Inclusive, mandei para você, o Sim. paciente. Você lembra É, dele? Você lembra bem? lembro bem, lembro bem. Mas eu gosto de falar com meus filhos que foram para medicina, falar assim, esse é o segredo da medicina. A gente tem que saber que a gente não está fazendo bolo, não é aquela receita, Não, não é nunca igual receita para de todo bolo para mundo, ninguém, para né? ninguém. Alguns casos vão assim, outros vão assado, mas a gente tem que estar preparado para isso, Sim, né? sim. E lembrar que nós somos só médicos, a gente não é Deus, né? A gente é só médico. Uma paciente uma vez falou assim: Ô doutor, o senhor me olhou e eu tô com câncer de mama. Na hora deu aquele susto que eu falei: puxa, é isso aí, o exame errado, eu errei, a biópsia errou, o que aconteceu? Sim. Eu falei: mas me fala de. Não, que eu fui lá no senhor há 6 anos atrás, o senhor falou que eu não tinha nada e agora eu tô com câncer de mama. Eu falei: mas eu só sou médico, eu não sou Deus, né? É, Quer dizer, aquela coisa, a eu te gente é, olho a gente é hoje. ser humano e falho, Quer dizer, igual uma qualquer coisa não outro ser muda e mudou em humano. 6 anos, quer dizer, sabe? Então, assim, Sim. E então, é isso, a assim, gente assim, só é médico, né? Eu só é gosto muito de médico, assim, falar eu isso. acho que às vezes aquela coisa do, eu acho que uma imagem que a gente tinha que quebrar perante a sociedade é aquela coisa do médico infalível, É, né? Flávio Que o médico não Gicovati, tem direito de errar. é, O que a gente não pode ser, que eu acho, é imperito, negligente, mas descuidado, né? infalível a gente não é. Então, O acho que às vezes, né, a sociedade tem esse olhar diferente para conosco, né? A Flávio gente- Gicovati, que era um psiquiatra, um psicanalista muito famoso, tinha programa de televisão nos primórdios aí, tinha programa de televisão, um cara muito interessante. E ele era psiquiatra, médico. Ele falava assim: o bom médico não é aquele que não erra, todo mundo erra. O bom médico é aquele que erra pouco. é por aí. Né? Quer dizer, você tem um Que índice, tá é, certo? Mas assim, você erra? por exemplo, Claro, a gente que infelizmente. nós aqui dessa mesa, nós somos cirurgiões, né? A gente tem aquele jargão que todo mundo conhece. Cirurgião que não tem complicação é aquele que não opera, né? Exatamente. É assim, lógico que nossas complicações têm que estar dentro daquela margem que está na literatura, né? Parecido, né? E estando ali tá tudo certo, né? A gente é ser humano. Bom, eu queria saber de vocês a respeito desse mês aí tão importante, conscientização, que os outros não sejam cinzas, né? Como o doutor Paulo falou, que fica uma mensagem para o ano todo aí desse Outubro Rosa. Eu queria saber de vocês as considerações finais que vocês têm a fazer sobre essa conversa que a gente teve hoje, sobre a importância do Outubro Rosa. Ah, Pedro, eu acho que é isso, né, assim, conhecimento, cuidado, acho que a gente tem que buscar a saúde, né, mesmo, sempre, assim, tentar se alimentar melhor, dormir melhor, fazer atividade física, né, consumir menos álcool, o álcool entrou como carcinógeno tipo 1 na classificação da OMS esse ano, né, então não tem limite seguro. Assim, já acabou aquela. Caiu por terra de Isso, uma cervejinha, taça de tá vinho, ok, né. Então, assim, tentar é uma tentativa, né, o caminho do meio é uma busca eterna, né. Você falou do álcool, a questão eu escutei por alto, tá? Não, a questão da relação com câncer de mama de alimentos ultraprocessados. Tem algum nível de evidência, assim, de conexão direta? Que pé que tá isso? Ou nem existe isso que eu tô falando? Não, assim, não vou saber também te falar de forma geral, né, assim, quanto mais a gente consegue comer alimentos naturais, né, que você prepara, que você descasca, alimentos frescos, com certeza, assim, hábito de vida, Pedro, reduzem até 30% hábito de vida saudáveis, né, até 30% nosso risco individual de ter câncer de mama. Ah, Então, assim, importante. mulheres magras, mulheres atletas têm muito menos câncer de mama do que a população geral. Ah, Então é uma interessante. tentativa, né, um dia eu virar Faz. atleta como a outra Berta, minha colega. Minha assessora de marketing. Sua assessora. Tem um xará seu, Pedro. Ele esteve falando com a gente aqui, estive com ele em São Paulo semana passada. Ele é educador físico. E ele faz um trabalho específico nas pacientes oncológicas. A paciente em quimioterapia faz atividade física com ele. E alguns treinos, às vezes até de alto impacto, chamados HIIT.
certo? E isso já tem trabalho publicado. E até no mês passado publicou um trabalho que eu discuti com ele, que pegaram um grupo pequeno de pessoas, por exemplo, medir os medidores de proliferação celular, logo depois da sessão de musculação, tinha aumentado a reação do organismo em relação a isso, tá? Os medidores. Nossa, Então, assim, interessante. hoje a atividade física está virando até uma prescrição no nosso caso de pacientes oncológicos. Você precisa da atividade física. Então, e isso é que é importante. E resumindo a sua pergunta, desse nosso encontro, qual que é o grande lição? A troca de experiência de profissionais de diferentes especialidades. Sim, sempre importante. Isso é a paciente que vai ganhar. Aprendi Tem muito hoje aqui. o Você pode ter certeza. mastologista, o plástico, o educador físico, a psicóloga, que hoje está cada vez mais importante esse papel, o fisioterapeuta, o oncologista, entendeu? Então, é uma equipe cuidando Até porque da que saúde lá, da quando a gente se paciente. encontra lá no Sol da Plástica, o que a gente menos fala é de medicina, né? Porque aí é bater papo, falar de árvore, de falar carro, de né? carro, né? Mas então, mas isso que Paulo falou é o que a gente encontra lá também, né, Pedro? Que é isso também, trabalhar com segurança, né? Então, você tem o profissional colega do seu lado, você tem o fisioterapeuta, o nutricionista, você consegue oferecer o melhor pré-operatório para sua paciente, né? Então, assim, eu sou muito feliz trabalhando lá no hospital, tenho a maior honra de fazer o pré-operatório das pacientes de vocês, viu? Então, que bom. Eu Porque conto com dois ótimos colegas, né? De é isso, especialistas, então é eu tô tranquilo. segurança, né? Trabalhar com segurança, Sim, com claro. tranquilidade, com qualidade, né? Assim, fazer reconstrução lá no Hospital da Plástica é muito confortável, né, Paulo? Assim, a gente tem tudo que a gente precisa, é muito bom. A gente, né, assim, A não gente vai fica ter feliz em saber, né? demais. Isso faz Que bom. toda a diferença, né? Trabalhar em equipe. Bom, então aqui, encerrando o primeiro episódio aqui do nosso Fontecast, foi uma honra recebê-los aqui, conversar com vocês e a gente conseguir passar de uma maneira descontraída informações tão preciosas, né, para o público em geral, para as pessoas, né, leigas no assunto, né, eu estou aqui falando com especialistas, mas para as pessoas leigas. Então é isso, agradeço muito a presença de vocês aqui, viu? Obrigado, um abraço. Até a próxima, até o próximo episódio.